Olá, amigas e amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal da Associação Espírita Teresa de Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem o objetivo de incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. Hoje nós vamos falar de um artigo que a Sônia chama gracinha, muito bonitinho. Já pelo título vocês vão perceber, né? É O Espírito e o Cãozinho, né? Para quem gosta de animais, principalmente, né, ou especialmente de cães, esse artigo vai cair como uma luva. Então fiquem atentos, né? E para conversar, estudar sobre esse artigo, estão comigo os companheiros Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. Alô, Soninha. Au para vocês. Olá, oi Eduardo, oi Felipe, olá a todos os ouvintes. Então, nós estamos aqui novamente para conversar, dar continuidade aos nossos estudos e ficar lendo artigos e verificando artigos da própria Revista Espírita, tentando cada vez mais estimular todos vocês, estimular todos nós também, para sempre prosseguirmos em estudo, em leitura, atualizando os nossos conhecimentos. Sempre lembrando para todas aquelas pessoas que não tiverem possibilidades de manusear a Revista Espírita de uma forma física, podem ir lá no site da Federação Espírita Brasileira, na feb.net, febnet.org.br e fazer o download gratuitamente de todas as edições da Revista Espírita. Vamos lá, Felipe? Vamos lá. Olá, Soninha, olá, Dudu, olá, o pessoal de casa. Olá, os pais e mães de pet, né? Que hoje é uma moda aí, né? Pois olha que isso aí é muito sério. Eu vou fazer um parênteses assim. Nós que não enxergamos, para nós é muito sério, né, Eduardo? Quando a gente pega um elevador ou quando a gente encontra alguém, daí tem alguém que diz: eu estou levando meu filho para passear. Daí a gente fica pensando: é um filho de 4 patas ou é um filho de 2 patas? Olha, é confundível mesmo. Eu vou mostrar aqui, vou ver se vamos conseguir ver uma foto da minha filha deitada na cama. Vocês, evidente, não veem, mas é a Pantufa, minha cadelinha, né? Ela tá deitada no meio dos travesseiros com uma roupinha e com um braço em cima de uma almofada. Então, assim, realmente parece uma pessoa dormindo, né? Mas a gente que tem bichinho, assim, é uma companhia. A Pantufa é uma Shih Tzu, Sônia, pretinha, bem pequenininha. É uma companhia muito boa, os bichinhos que alegram a gente, né? Todo mundo que tem bichinho, eu tenho certeza que tem esse mesmo sentimento. E esse artigo é muito bacana, né? É muito bacana, mostra aí a ligação que os animais têm com a gente, né? A percepção deles, a percepção espiritual dos animais. E também já fazendo um paralelo, né? Como tem animais que são endeusados, digamos assim, em outras religiões, em outras culturas, né? Evidente que a gente não tem não dá esse caráter ao animal, a gente sabe que é um ser menos evoluído, que está no seu processo de evolução ainda, mas que já tem em si grandes características e já está adquirindo atributos para depois, quando chegar no estágio hominal, seguir a sua caminhada aí, né? Está desenvolvendo sentimentos, está desenvolvendo pensamentos, aptidões, perispirituais, inclusive, né? Então a gente vai ter no hinduísmo aí a vaca, né? Também é um animal muito sensitivo, vamos ter nos egípcios o gato, né? E vários animais aí que são relatados em tantas outras culturas, né? Justamente, né, provavelmente, a gente fazendo uma dedução, um raciocínio, mas por esses aspectos, né, que nós vamos abordar aqui hoje. Capacidade sensitiva, que vê coisas um pouco em outras dimensões, enfim. Mas fica aí, vamos estudar um assunto muito bacana hoje.
E que tem muitos artigos que estão relacionados, e nós podemos ir desde a codificação até nós passarmos para outros materiais, assim, do Gabriel Delany. Ele vai trabalhando também com esses aspectos, é muito interessante, é bastante importante o trabalho todo que ele faz. Tem livros, A Reencarnação, A Evolução Anímica, no Gabriel Delany, onde ele vai falando sobre essa questão toda dos animais, não é, Eduardo? E também tem outros que tu também pode indicar, mesmo lá do Herculano Pires também nós vamos encontrar. Enfim, na codificação também, lá em O Livro dos Espíritos, há perguntas bem importantes, bem interessantes, e lá em O Livro dos Médiuns também nós vamos encontrar sobre a questão da mediunidade nos animais, se é uma mediunidade ou se não é. E sempre convém muitas pessoas lerem para sair um pouco do seu desconhecimento e saírem também daqueles processos ou de sobrenaturalidade e romper com algumas questões e deixar mais tranquilas aquilo ali tudo, não é? Até viverem dentro de uma situação que é bem mais racional no sentido de raciocínio, não é? De entendimento, e não viver numa questão de superstição. Até também sugiro o livro de uma veterinária famosa no movimento espírita, a Svênia, né, que também publicou um livro chamado A Alma dos Animais, né, e outros autores aí também que se dedicaram, né, se debruçaram ao estudo, à pesquisa dessa sensibilidade maior, vamos dizer, esse espírito dos animais. Né? E por falar nisso, nosso artigo, que é de junho de 1860, ele começa numa reunião mediúnica, onde evocam o espírito de um rapaz que tinha morrido há uns 8 meses, né, atrás. E logo no começo, quando ele chega, o cachorrinho dele, que estava ali na sala, ele pula sobre a cestinha, ainda estavam usando o processo da cesta para psicografar, e pula e começa a uivar, né, a latir, como se realmente estivesse vendo e sentindo o dono dele ali. E então isso desperta o interesse dos membros, né, que estavam fazendo aquela reunião, em saber mais detalhadamente o que estava acontecendo. O cachorro viu o espírito do dono ou sentiu? Né, qual foi o processo que aconteceu ali? Não é isso, Sônia? Exatamente. E então eles fazem essas perguntas até para perceber bem o que o animal, afinal de contas, ele está percebendo. Então ele vai relatando ali que a capacidade visual do cão, a capacidade olfativa dele é bem melhor do que a própria capacidade visual de perceber, não é? E o próprio espírito pode ter chamado o cão, não é? Pode ter, e nós sabemos, e por essa questão o cãozinho vai percebendo, e vai sentindo, e vai pressentindo, e isso no nosso dia a dia nós vamos saber quantas vezes, né, os cães, eles têm alguns pressentimentos, e isso não é algo que nós possamos pensar, não, isso não existe. Existe sim. E isso é muito importante que possa ser verificado. Até mesmo associando, agora eu recordei, Eduardo, tem um outro artigo da própria Revista Espírita, que é um cão que ele se suicida, porque ele é o suicídio do cão, não é? Porque morre o seu dono e ele não encontra mais afeto. As pessoas não têm tido mais afetividade para com ele, e ele vai buscar nos melhores amigos daquela pessoa o afeto para ele ser. Ele quase que entra num processo de depressão, e ele pega e vai até um rio e ele comete o suicídio, o próprio cão, não é? Na Revista Espírita está relatado essa questão. Então, vai trazendo justamente essa possibilidade de nós verificarmos, ao longo da Revista Espírita, nós vamos verificando
o quanto existem de estudos que estão e que vêm trabalhar com a nossa evolução intelectual e moral em relação a muitas situações da vida. E é natural que a gente enxergue, né, Sônia? A gente, às vezes, nós três aqui conversando, muitas vezes a gente reforça isso, né? De nós irmos raciocinando, né? Se o animalzinho, né? Se a gente sabe que a evolução, ela vem mineral, vegetal, animal. Claro que a gente tem várias escalas, infinitas escalas intermediárias entre uma coisa e outra, né? Não é o nosso objetivo discutir isso, né? Se o fungo é mais evoluído que a planta, enfim. Mas a gente vai tendo essa evolução, né? Depois o fungo começa a ter um fluido mais animalizado, depois a gente tem os líquens, e depois vai ter os primeiros animais, né? Que já vão ser dotados de inteligência, individualidade, alguns com individualidade, outros ainda com um princípio mais coletivo, né? Mas a gente vai pensando, puxa, mas o animal fez uma coisa errada, mas é fácil nós enxergarmos isso. Se o homem, que é um ser mais evoluído, comete o suicídio, utiliza drogas, enfim, o porquê os animais que estão nesse processo não o fazem? Né? E aí nós vamos ver os golfinhos, por exemplo, aqui puxando um outro assunto, mas os golfinhos, eles utilizam drogas, eles utilizam o baiacu, é um peixe venenoso, e eles mordem o baiacu e se drogam, assim, por algum tempo eles ficam em um estado exático. Os golfinhos, a gente já também tem conhecimento que eles estupram, né, as fêmeas mais jovens que não querem se relacionar, e eles também cometem suicídio. Então, assim, é um aspecto... E eles fazem um trabalho também muito importante, e há um trabalho muito importante com crianças com síndrome de Down e golfinhos. É um trabalho de saúde, onde eles estão fazendo essas conexões. Então, poxa, é um leque amplo, não é? Eu quis pegar a parte mais negativa aqui, assim, né? Porque a positivo geralmente a gente conhece, né? Mas a mais negativa para a gente também não se espantar com isso, né? Ah, mas não pode. Não, mas é um processo natural de evolução, né? Depois nós vamos ter outras decorrências. Tá, mas o animal tem karma, vai recuperar isso na outra encarnação. Aí é um pouco mais profundo e cabe a gente ir ler esses livros, estudar e refletir sobre, né? Mas que eles podem cometer coisas como o suicídio do cãozinho é bem natural que a gente perceba que sim, é possível e tem a comunicação ali para não nos deixar mentir. Uma coisa que eu queria fazer um parênteses aqui, Dudu, se tu pudesse dar uma comentadinha para nós, é a questão da psicografia feita por uma cesta. Isso é um negócio muito interessante, até o modo como ela se dá, né, que está relatado aí, mas também é uma evolução dos modos de comunicação, não é? Ah, sim, porque no começo achavam que precisava, além do lápis, né, precisava de uma cesta para apoiar as mãos, para que os espíritos pudessem enviar a mensagem de forma psicográfica. Né. Depois, com o tempo, né, com o avançar das pesquisas, é que perceberam que não havia necessidade da cesta. Né, que havia, então, ou a psicografia mecânica, né, que o próprio espírito utilizava o braço e a mão do médium, ou então a psicografia por intuição. Né, era justamente o espírito ditava na mente do médium a mensagem, né, e ele escrevia. Né, e também é mencionado, né, isso fica para outra vez, da psicografia direta. Né, que é os próprios espíritos escrevendo numa folha de papel. Mas isso fica para um outro... O nosso outro encontro, né? E, inclusive, antes nós estávamos, inclusive, até mesmo conversando sobre a psicodigitação, a utilização do teclado de um computador, por que não? Não é? Essas questões todas. Mas agora, retornando para o nosso artigo do cãozinho, demonstra claramente a grande importância da afinidade, de ter essa relação afetiva com o cão, de ter uma relação afetiva com o animalzinho, ele encontra isso
No momento em que ele sente a falta e sente a necessidade, ele reconhece e ele vai ao encontro dele. Porque se para ele aquela pessoa não fosse importante, ele não teria ido até ali o local onde estava acontecendo, onde o espírito estava localizado. Né? E abre essa discussão, né, Sônia, sobre as faculdades do cãozinho. Né? Porque pensa o seguinte, será então, ele levanta, né, algumas hipóteses, será que ele reconheceu pelo faro? Se reconheceu pelo faro, o perispírito irradia algum cheiro? Né? Eles começam a fazer essas indagações e tudo, a pesquisar, e depois até, né, perguntam aos espíritos para darem essa resposta, né? Há dois espíritos, não é isso, Felipe? Isso, tem duas comunicações, né? A segunda eu acho que é bem interessante, mas só pegando como hipótese, né? Seria possível, né? Se a gente pode materializar uma imagem, pode materializar um cheiro. Então, daqui a pouco, um animal que não tivesse ligação poderia sentir um cheiro A ou um cheiro B, né? Dependendo da vontade do espírito e do fluido disponível, né? Mas eu achei interessante a gente falar da questão do perispírito. Então, o cãozinho tem perispírito? Né? O animal tem um perispírito? O animal tem alma? Se tem alma, ele tem perispírito, né? Se tem alma, tem perispírito. Se tem perispírito, tem alma, né? Porque são duas coisas distintas, uma não. A alma existe sem o perispírito, porém o perispírito não existe sem a alma, né? E tem um outro artigo que o Kardec fala até de pessoas cegas, né? Que ele disse que as pessoas cegas identificam, às vezes, objetos e até pessoas com a proximidade, mesmo sem estar sentindo cheiro ou ver. Não sei se vocês já tiveram alguma sensação dessa, mas tipo, chega a pessoa perto, sabe que pessoa é mesmo sem estar enxergando, sem estar ouvindo, sem estar... Sim. Tem uma sensação, né? Sim. Seria uma comunicação perispíritica, né? Sim, são experiências interessantes que até as pessoas que não são cegas também, por exemplo, se você está num local, vamos dizer uma sala de aula, e tem alguém na fila de trás olhando muito para você, por qualquer interesse, você acaba virando para trás para onde sente que tem alguém te observando, você sente que tem alguém te observando. Né? Ou seja, são impressões, são sensações que vão além do corpo, né? Isso aí não está no corpo. Que os 5 sentidos não explicam, né, Dudu? Exatamente. Não há explicação nos nossos 5 sentidos. E dentro dessa temática, vamos ler a última parte desse nosso artigo, que eu acho bem interessante, que diz o seguinte: o Kardec questiona, na verdade, veio se deu uma comunicação pela senhora L, né, senhora Lesk, reticências, membro da sociedade. Ela teve a seguinte explicação. Inicialmente estavam levantando-se esse fato, né, que o Kardec não presenciou, se ele era verídico, né, que o cão realmente sentiu a presença do espírito que ele estava. E aí a comunicação começa assim: o fato citado na sociedade é verídico, embora o perispírito desprendido do corpo não tenha nenhuma de suas emanações. O cão fareja a presença do dono. Digo fareja, entendo que os seus órgãos percebiam sem que os olhos vissem, sem que o nariz sentisse, mas todo o seu ser estava advertido da presença do dono. E essa advertência lhe era dada, sobretudo, pela vontade que se desprendia do espírito dos que evocavam o morto. A vontade humana alcança e adverte o instinto dos animais, principalmente dos cães, antes que algum sinal exterior tenha revelado. O cão é posto, por suas fibras nervosas, em contato direto conosco. Espírito, quase tanto quanto os homens, percebe as aparições. Dá-se de conta da diferença existente entre elas e as coisas reais ou terrestres, e lhes tem um grande pavor. O cão uiva a lua, conforme a expressão vulgar. Uiva também quando sente a morte chegar. Em ambos os casos, e em muitos outros ainda, o cão é intuitivo.
Acrescentai que o seu órgão visual é menos desenvolvido que o seu órgão perceptivo. Ele vê menos que sente. O fluido elétrico o penetra quase que habitualmente. O fato que me serviu de ponto de partida nada tem de surpreendente. Por quê? No momento do desprendimento da vontade que chamava o seu dono, o cão sentia sua presença quase tão depressa que o próprio espírito ouvia e respondia à chamada que lhe era feita. Ou seja, né, assim, a grande relação que existia, essa afinidade que existia entre o dono, né, ou o tutor, daquele cãozinho e o próprio cão. Quer dizer, ele então reencontra um amigo, reencontra um afeto, e isso para ele é importante, ele sentiu a presença de. E quantas vezes, se nós formos considerar, nós sentimos também. Então, era uma intuição olfativa, uma intuição que ele poderia ter? Bom, podia ser, mas o que ele estava sentindo ali é que ele estava presente e que aquele momento foi importante e foi significativo. Então, essa a grande... Me parece que muito mais do que tudo que nós possamos estar nesse momento discutindo é a grande importância do estabelecimento moral e afetivo, não só com o cão, mas com todas as demais pessoas, com as pessoas e com os animais propriamente dito. Porque eles reconhecem quando as pessoas que chegam. Eu tive uma cachorra em uma determinada época em que, quando eu entrava tinha uma pessoa que ela entrava no pátio da nossa casa, aquela cachorra, ela latia desesperadamente e ela ia para o meu colo e ficava latindo, como quem dissesse assim, não deixem essa pessoa entrar. E essa pessoa não... A gente foi perceber um tempo depois que essa pessoa era meio... dá para virada, não é? E era uma coisa muito séria, e eles têm essas percepções, assim como nós também podemos saber hoje, quando a questão do cão-guia, nós temos muitos fatos de cães que trabalham como nessa questão de ser cão-guia, e que muitas pessoas, por não respeitarem, por tentarem obrigar o seu cão-guia a fazer uma determinada coisa, e eles não fizeram, porque eles estavam pressentindo e vendo o perigo. Aconteceu até um fato bastante, assim, foi na Espanha que aconteceu, onde uma pessoa toca para vir o elevador não chega, o cachorro percebe que não está ali o elevador, a pessoa cega tenta forçar para que o cão vá em frente e entre, e o cão não foi, a pessoa pegou, fez a volta e ela entrou e ela caiu no poço do elevador, não é? Por quê? Mas o cachorro tentou impedir o que ele pôde para que aquilo não acontecesse, só que a pessoa não quis, confiou muito mais na sua própria habilidade no que dá na habilidade do cão. E é aqui que está uma grande questão que nós temos que pensar. Não é essa capacidade que esses animais também têm, afinal de contas, eles também são seres em evolução. Não é? Agora, um aspecto que foi levantado, né, também nessa mensagem, é a força da vontade, né, em realizar coisas. A força da vontade de evocarem o espírito. E o cãozinho percebeu isso. Sim. Né, sentiu isso. E fez com que ele já ficasse atento às primeiras impressões, né, que o espírito trouxe quando começou a se comunicar. Ou seja, nós ainda conhecemos muito pouco dessa força energética, magnética, que possui a vontade, né, que já começa nos animais e né, muito aumentada no ser humano. Tanto que tem aquela pergunta famosa, né, Sônia, lá em O Livro dos Espíritos, sobre a transformação moral da pessoa, né, se é preciso ter muito esforço para fazer essa transformação moral, para dominar as suas más inclinações, e os espíritos respondem que não.
que basta um pequeno esforço. O que falta é vontade de realizar essa transformação moral. Uhum. Então, essa grande E a vontade importância é um disso. atributo do espírito, né? Vontade é um atributo do espírito. É. Tanto é que Leon Denis coloca como sendo uma das potências da alma, não é? A vontade. Então, nós temos essa grande potência. E quem é que nos oferece essa potência? Deus, não é? E o que nós estamos fazendo e como é que nós estamos desenvolvendo tudo isso? Mas agora, quando tu vinhas falando também, Eduardo, sobre essa questão do quanto os animais e os cães, enfim, o Felipe também falou nos gatos e tudo, quanto eles reconhecem essa questão do magnetismo, não é? E nós sabemos de várias pessoas, e não foi nenhuma nem duas pessoas que já fizeram um comentário de que na hora do evangelho no lar, o seu bichinho, ou um cão, ou um gato, vinha para próximo da mesa e ficava deitado ali. E quando terminava o evangelho, saía. As minhas cadelinhas conhecem a hora do evangelho e ficam quietinhas. Eles podem estar brincando, pulando e tudo, começa a se aproximar o horário do evangelho, elas se aquietam, vão para a volta da mesa, se deitam. É bem assim, elas sentem a energia, né? A presença dos bons espíritos. Tem cães que sentem algumas coisas também, pessoas com câncer, né? Tem cães treinados para apontar pessoas com câncer e acreditávamos que era através do olfato, e hoje já se verificou que não tem nenhum cheiro diferente. É alguma outra... epilepsia também, não é? Epilepsia também, quando é que vai dar um surto epilético, eles fazem um reconhecimento? São descargas elétricas que ocorrem no cérebro, ou no corpo, no organismo, né? São vibrações elétricas que os animais pressentem, né? Sentem, enfim. Então, como isso abre, né? Muitas possibilidades e nos traz para essa realidade, né? Que nós estávamos comentando. Não é tudo material. E a gente não entende nem o material ainda, né? Porque essas coisas, fenômenos eletrônicos, eles são, de uma certa forma, materiais, né? Mas nós não entendemos. Então a gente vê aí pessoas querendo explicar, por exemplo, que é tudo só nos 5 sentidos, que não existe essas outras coisas, que está tudo descoberto já, né? Que não existem espíritos, que não existem alma, que não existem perispíritos. Mas ok, como é que essas coisas se explicam? Que nem o Kardec fala, né? Que apresente uma teoria, então, convincente que explique esses fatos. Que justifique isso tudo, não é? Negar eles não é mérito nenhum, né? Não existe. Não, mas o fato está aqui, então nos explica, né? Nos apresenta uma teoria que seja compatível com o fenômeno. E por que negar? Olha, se nós vamos encontrar na literatura, que inclusive lá no próprio nosso lar, nós vamos encontrar o quanto os cães e as aves também estavam juntamente com as equipes de resgate, fazendo todo esse trabalho, não é? O quanto é importante isso tudo. E até eu comentei com o Eduardo de uma pessoa, um familiar, na praia, cada vez que vê os seus cachorros com as orelhas para trás e caminhando assim, e caminhando muito mais em círculos, já sabe que vem uma tempestade e um vento muito forte. E vem realmente. Inicialmente a pessoa não relacionar, mas depois começou a relacionar e era o melhor se não vai chover hoje ou vai chover. Sabia da intensidade porque via os seus animais fazendo isso. Tal é a percepção deles dos fenômenos da natureza. Então, isso é importante que nós possamos pensar, não é? E entender, e não encarar isso como uma questão sobrenatural. Mas por que não acontecer? E é como tu estás dizendo, não é, Felipe? Bem, se querem negar a existência de muitas possibilidades, mostrem então, mas com argumentos lógicos, com argumentos que realmente possam esclarecer e não simplesmente negar por negar. Isso não é
não é uma questão nem de inteligência, nem de desenvolvimento moral, chegar e dizer, eu não vou fazer isso porque eu não vou fazer. Não, tem que ter uma justificativa, tem que ter um porquê. Não é? Não tem que ter uma razão. Claro que nós, aqui não tirando a questão da intuição, que alguma coisa não vai dar certo. Não sei exatamente o que não vai dar, mas não vai dar certo. Mas nós estamos falando mais no plano lógico das situações, dos argumentos, das argumentações. Não é? Não é possível existir tal situação. Mas por que não é possível? Porque o Allan Kardec não escreveu, mas, ora, eu acho que talvez nós temos de começar a pensar que está faltando um pouco mais de estudo, porque muitas coisas foram escritas e muitas coisas foram deixadas na entrelinha e nós não estamos percebendo isso, não, né? Sônia, eu queria chamar a atenção, nós estamos avançados da hora, mas eu queria chamar a atenção por mais um aspecto. A nossa responsabilidade afetiva com os bichinhos também, né? Porque tudo o que nós falamos aqui nos levam a crer que nós temos sim uma ligação afetiva com os animais. Então, aqueles que se predispõem a ter um bichinho, que tenham responsabilidade afetiva com o bichinho também, né? De não deixar o bichinho largado, de não abandonar o animalzinho. Às vezes cria o bichinho ali com 3, 4 anos, não quero mais. Vai e abandona o bichinho. Tu gerou um afeto no animal, ele se adaptou a ti, né? E não é certo, não é correto que se descarte, que se desfaça dele como um objeto, né? É um ser. Eu vou viajar e deixo ele na rua, o animalzinho, né? Passando. Não bota comida, não pensa no bichinho, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade também. É isso aí, gente. Vamos tratar bem nossos pets. Sônia, Natal, vem aí. Um abraço a todos. Natal vem aí, ele significa que ele vai querer ganhar um petzinho de presente? Entendi. Ou são as renas do Papai Noel que ele está se referindo? Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, deem seu joinha, né? E tratem bem os pets. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Au, para vocês, até a próxima. Um grande abraço e até mais.